Bom dia, gente. Bom dia, galera. Salve, bom dia. Bom dia, Pedro. Gabriel Gaspar, deixa eu te dar uma dica, meu caro. Uma dica assim de parceiro. Com essa imagem aí, você sendo gravado, você cria provas contra você mesmo, viu? Pode gerar alguma complicação. Você acha que é uma gracinha, mas fica só a dica aí para você. Vamos esperar um pouquinho para a gente começar. Bom dia, Victor. Tudo na paz? Só o ouro? Tudo ótimo. Estou fazer uma pergunta rapidão aqui para você. Sim, Você lembra que a gente entrou naquele assunto de cota negra, não sei o que, né? sim. E essa nova lei de Qual aumentar. delas? Pera aí, deixa eu ver, eu anotei aqui. Relação ao financiamento de candidatos, É, eu acho, assim, eu sou muito suspeito de elogiar o atual Congresso, porque eu acho ele muito conservador. Mas eu acho uma medida boa, porque a quantidade de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores, políticos em gerais, pretos ou pardos, é muito pequenininho. Então, é uma medida para financiar uma parcela da sociedade que precisa de representatividade. você Bom, viu não o que sei. ele falou? Quem? Não, quando criou, colocou assim, ó, o objetivo era usar o dinheiro do fundo para corrigir distorções históricas e evitar favorecimento do branco. Essa expressão, Foi usar Pedro, a expressão. você guarda ela. Distorção histórica. Ela é muito boa. Nossa, obrigado que eu vou anotar ela aqui. Ah, massa. Vou anotar ela aqui, brigadão. Eu não sei o que vocês conversam no grupo de WhatsApp de vocês, mas eu dou aula há 11 anos. E aí tem uma coisa. Assim, é muito tempo para conquistar a confiança dos estudantes, para criar um clima de satisfação, de prazer de assistir uma aula e tal. Mas quando quebra isso, muita gente passa a não gostar mais do professor. E aí passa a não querer assistir a aula mais. E pode ser que está acontecendo isso com essas turmas, o que é uma pena, assim, porque eu não tenho nada contra ninguém, assim. E é ruim isso, assim, para ambas as partes, né? Mas cada um sabe de si. Vamos começar a aula. Eu queria fazer uma proposta para vocês. Antes de mais nada, obrigado pela presença de vocês. Espero que a semana esteja tranquila. Um ótimo dia para vocês. Eu já dei aula em cursinho e no SESI de redação. E nos últimos 2 anos, eu tenho feito o seguinte com os terceiros. E aí eu reparei que fazer com os segundos também é bom. Eu não sei se vocês já viram esses influenciadores de YouTube. Os caras montam umas redações coringas. Seriam como se fosse um esqueleto de uma redação. De tal forma que esse tema, esse esqueleto, se encaixe em qualquer tema. E eu encontrei uma introdução que eu queria saber se vocês querem que eu discuta ela com vocês em 5 minutinhos. Aí vocês printam a tela, guardem ela para vocês, que vocês podem usar ela em qualquer tema.
mas só vou mostrar isso se vocês permitirem, se achar que convém. Se achar que não convém, vamos para a aula. Eu acho que convém uma dica pro Enem, meu filho. Mais alguém? Isabela? Natan? Beleza, eu vou compartilhar aqui. Massa. Vou compartilhar aqui a tela e explicar para vocês. Não é essa aqui, não. Aqui. Todo mundo está vendo esse parágrafo? Precisa saber. Sim. Ótimo. Eu vou lê-lo e vou explicar como é que você vai fazer. Eu achei isso aqui num artigo da revista Piauí, falando sobre a crise sanitária. Espera eu ler e eu vou te explicar como é que você vai fazer no papel. Qualquer redação que vier de agora em diante, você vai sair bem. Ano retrasado e ano passado, faltando 2 semanas, vocês podem perguntar isso, caso vocês tenham amizade, vocês estavam nos primeiros, né? Com os meninos dos terceiros anos do ano passado, que eu forneci para eles um modelo de redação. A maioria tirou 850, 860, aqueles que conseguiram decorar a redação. Professor, mas vai ficar tudo igual. Não. Há algumas partes que você usa a sua criatividade e muda. E aí sua redação fica com o mesmo esqueleto, mas diferente. Então vamos lá. Abre aspas. Morriam nas ruas, nas lavouras e nas casas, de dia e de noite, indiferentemente, não como homens, mas quase como animais. Fecha aspas, vírgula. Escreveu Giovanni Boccaccio no clássico O Decameron, vírgula, acerca da chegada da peste negra a Florença em 1348. Ponto. Percebam bem que a fonte aqui, ela deve ser uns 16, 18. É uma fonte grande. E aí já foi 4 linhas. Aí continua. Quase 7 séculos depois, vírgula, nos perguntamos como é possível que, diante reticências. O que você vai colocar no papel? Você vai printar essa tela ou baixar ela aí, não sei como você vai fazer. E depois, quando você for estudar para a redação, você vai pegar esse modelo e vai fazer o seguinte. Você vai abrir aspas, vai colocar reticências e vai fechar aspas. E passa uma vírgula. Porque se você tem dificuldade com pontuação, eu já vou te dar até os locais onde os pontos vão estar. De tal forma que a sua grafia, a sua ortografia vai estar 100% correta. Então, dentro dessas aspas, você vai procurar um pensamento que você acha que é mais interessante para você. Aqui está a sacada. Sei lá, se cair um tema como violência na sociedade, se cair um tema como desigualdade, questão de aborto, que eu acho pouco provável, só estou chutando aqui uns exemplos, vocês busquem um pensamento, coloquem entre aspas, do jeito que você achar ele, coloca vírgula. Aí você coloca assim, escreveu, coloca o autor, e aí você precisa da fonte. Se é um jornal, você coloca no jornal tal. Se é um livro, e for um livro muito conhecido, você pode repetir no clássico. No clássico, coloca o título do livro, vírgula. Acerca, e aí você vai mudar isso aqui. Você vai colocar acerca, reticências. Acerca do quê? Acerca da violência na sociedade brasileira. Acerca, sei lá, da questão da imobilidade no trânsito, da questão dos desmatamentos, da questão das redes sociais. E aí você coloca e coloca o ano que essa pessoa escreveu isso, ou o livro. Ponto. Você tem sua introdução. Decorar isso é fácil. Qual que é a sacada aqui? Você tem uma escrita simples, objetiva e que contextualizou, ou como os professores ou professoras de produção de texto e redação dizem, você fez uma alusão histórica
Isso dá logo de cara uns 160, 180 pontos só por essa introdução. Ponto. Aí você vai continuar. Quase reticências. Aí você vai contar na sua cabeça, ou num papel, se você tiver dúvida, o ano da obra que você citou. Vamos supor que você citou uma obra de 1830, 1960, e você vai mudar. Aqui que vai ser algo pessoal seu. Você vai colocar assim, quase, sei lá, 100 anos depois, quase 30 anos depois, quase um século depois, quase 15 anos depois, vírgula, nos perguntamos como é possível que, aí aqui você vai pôr a proposta, diante dos desafios para solucionar os problemas, diante da questão da desigualdade, diante da não sei o quê, diante da não sei o quê. Então, praticamente, você tem uma introdução coringa para qualquer tema. Bacana? Alguma dúvida nessa paradinha? Então, lembre-se, vocês acabam de ter uma introdução coringa para qualquer tema de redação. Vocês vão mudar nas partes que eu falei para vocês. Tentem fazer o teste, não contem isso, obviamente, para professor. Lança isso. Professor, mas vai ficar toda a sala igual? Não, não vai. E mesmo porque as diferenças das obras, dos pensamentos. O fato é que você está citando e já sabe as pontuações e como citar. Tranquilo? Tudo bem com vocês? Bora para a aula? Bora começar a aula situando onde estamos. Nós vamos começar a estudar o capítulo 8, que se chama O Nordeste sob domínio holandês. Está na apostila 6, página 78. É um capítulo muito interessante. Acabou de rolar uma discussão com os segundos 3, 4 e 5, muito boa. Vocês vão curtir. Mas é um capítulo que eu vou precisar talvez de 2 aulas. Então, hoje e amanhã é só esse capítulo. Vamos começar a aula com uma pergunta. O que significa isso aqui para vocês? Ó? Intolerância religiosa. Professor, tem a ver com o capítulo? Tudo a ver. Eu ser de uma determinada religião e não gostar da religião do outro, sei lá. Ok, massa. Não está errado. O que mais? E aí? Conseguem citar exemplos de intolerâncias religiosas? Tá certo, Victor. Tá certinho, Vitória. Até agora tá todo mundo certo. Vocês conseguem citar alguns exemplos de intolerâncias religiosas? Quando vocês estão pensando, deixa eu lançar outra pergunta aqui para vocês. A Vitória citou um exemplo aqui. Quando protestantes atearam fogo e invadiram o centro de Umbanda. Infelizmente, isso acontece com certa frequência no Brasil. E é um caso de intolerância religiosa. Lembrando que nós já vimos reforma protestante e é muito contraditório quando um protestante faz isso, porque ele também já foi perseguido e ele deveria ter aprendido a lição
de que se ele foi perseguido e lutou por tolerância religiosa, ele não poderia ser justamente ele um intolerante religioso. É complexo a sociedade. Qual o maior caso de intolerância religiosa que nós temos no planeta Terra, que já tem aí, sei lá, quase 3.000 anos de intolerância? O Nathan citou o nazismo. O nazismo em si não é uma intolerância religiosa. Só se você me explicar o que você quis dizer. A Juliana está dizendo, o caso da mulher que perdeu a guarda da filha porque levava a filha para a comunidade candomblé. Não sei como se fala exatamente. Pode ser. Realmente esse caso chocou, foi transmitido nas mídias abertas, nos meios de comunicação, e a intolerância, assim, religiosa, e o sistema judiciário acabou favorecendo essa intolerância, né? Muito complexo. E aí? E a pergunta que eu lancei para vocês? Nathan, quer explicar? Pois não? O islamismo sofre muita intolerância? Atualmente na Europa tem até uma expressão, não sei se vocês já ouviram ela, é extremamente moderna, se chama islamofobia. Vocês sabem que ocorre nesse instante, há mais já de 7 anos, uma guerra na Síria. Essa guerra na Síria tem detonado. Depois eu vou tentar fazer uma reflexão sobre o que eu acho que você quis dizer, Nathan. E na Síria tem gerado ondas de migração. Esse pessoal sai, em geral são muçulmanos, são da religião islâmica, e quando chegam na Europa, os caras sofrem intolerância. Não sei se eu serei o professor de vocês ano que vem, mas se eu for, e quando eu for dar aula de nazismo, fascismo, eu vou mostrar um vídeo que eu tenho, que saiu durante a Champions League de 2015, se eu não me engano, um jornal, uma edição da ESPN Brasil, teve acesso a imagens feitas por torcedores. Era um jogo do Bayern de Munique, se eu não me engano. O fato é que os torcedores estavam jogando moedas para imigrantes, se eu não me engano, da Síria, e humilhando eles, fazendo sons de porcos, como se estivesse jogando, assim, restos, e aí o pessoal passando fome, pegando, e o povo rindo num bar, num pub, e a imagem é grotesca, assim. É grotesca, você vê assim, você fala, caramba, velho. E a gente julga os caras extremamente avançados, civilizados e tal. O exemplo que eu estou querendo que vocês me deem é a intolerância religiosa envolvendo palestinos, árabes, palestinos e judeus israelenses na região de Israel e Palestina. Sem sombra de dúvida, esse é o caso mais emblemático de todos, desde que os hebreus, lá no capítulo do Antigo Testamento, Êxodos, saíram do Crescente Fértil, ali próximo a próxima Rio Tigres e Eufrates, e foram para a região próxima ao Mar Mediterrâneo, que fica ali próximo ao Rio Jordão, em busca da Terra Prometida. E quando chegaram lá, já haviam povos vivendo lá, cananeus, filisteus, e toda essa questão. Olha só, tanto que essa relação é antiga. Nós estamos falando de 1.200 anos antes de Cristo e de algo que já passou aí 2.020 anos, está até hoje. Então, a intolerância religiosa é motivo de conflitos no mundo todo. Francisco, o que tem a ver intolerância religiosa com o capítulo que nós vamos estudar? Tudo. Se vocês olharem na introdução do capítulo, na página 78, ele faz uma reflexão sobre isso. E por quê, Francisco? Porque quando o Brasil foi invadido pelos holandeses,
Os holandeses eram, em sua maioria, ou judeus ou protestantes. E quando chegaram no Brasil, encontraram uma colônia que era controlada pela metrópole Portugal, que era católica e que não deixava haver liberdade religiosa. Então, durante o período em que a Holanda dominou o Brasil, principalmente o Nordeste, houve tolerância e aqui pôde existir cultos, liberdades de crença para judeus, católicos e protestantes. Até alguns muçulmanos, tal. Agora vem uma ironia, né? Mas, mesmo com essa tolerância, os escravos não tiveram a liberdade de credo. Mas isso, infelizmente, parece ser uma permanência na história da escravidão. Vamos começar a aula após essa reflexão. Alguém quer fazer alguma colocação? Não entendeu alguma coisa? Bom, eu preciso da concentração de vocês nesse ponto. Talvez vai tomar o restante da aula, porque é a parte mais complexa de se entender. Vamos pegar aqui algumas questões. Brasil, Portugal, colônia, metrópole. Brasil, naquele momento, estou falando de século XVI. Na passagem do século XVI para o século XVII. Quando, Francisco? 1580 até 1640. Esse período ficou conhecido como União Ibérica. Para vocês entenderem isso, eu preciso contextualizar. Eu preciso explicar o que é a Península Ibérica. Caso você não esteja muito lembrado, sei lá, está meio esquecido, puxa na sua memória, se concentra no mapa da Europa. Puxa onde fica Portugal, onde fica a Espanha. Pensa lá no campeonato espanhol, quando mostra a entrada do campeonato, vai mostrando o mapinha, as principais imagens das cidades. Pensa, sei lá, se você é flamenguista, no Jorge Jesus voltando para Portugal, para ir trabalhar no Benfica. Estamos falando de Portugal e Espanha, que nos séculos XV e XVI foram as maiores potências. Bacana. Península é um conceito da geografia que significa uma porção de terra que adentra um mar ou oceano. Na Península Ibérica, nós temos duas potências, como eu acabei de dizer, Espanha e Portugal. Agora começam os detalhes. A Espanha era um país ultracatólico. Era um catolicismo radical. Era extremamente intolerante. Se você quiser escrever isso na sua apostila, pode escrever. Quem era o rei da Espanha? Era um cara chamado Filipe II. Esse cara acreditava que ele deveria fazer uma guerra santa em prol do catolicismo. Então, a Espanha lutava contra alguns países que eram protestantes. Mas a luta também era comercial e econômica. A Espanha dominava o que se chama de Países Baixos. Quem eram ou quem são atualmente os Países Baixos? Estou falando de Holanda, Bélgica e norte da França. Naquela época se chamavam Países Baixos. A principal capital dos Países Baixos é a atual capital da Holanda, Amsterdã. Eles eram comerciantes de tecidos e de produção de açúcar. Vamos ver como é que está a memória de vocês numa aula que foi muito legal sobre a produção de cana-de-açúcar, que eu fui mostrando imagens para vocês.
Comecei com a imagem perguntando os números, que era número tal, que era número tal. Acho que você se lembra. Tanto é que essa imagem provavelmente vai estar na prova de vocês. Bom, e eu pedi para vocês baixarem essa imagem, se eu não me engano. Não, foi outra imagem. Mas não tem problema não. Quando eu falei de produção de açúcar no Brasil, eu falei que um país era aquele país que realizava a produção dos engenhos e o refino do açúcar que saía do Brasil. Qual país é esse? Holanda. Perfeito. Eu acabei de mencionar um pouco isso, mas não tinha dado a resposta, mas tinha ficado sutil. Você nunca vai se esquecer disso. Na relação entre Portugal, metrópole, Brasil, colônia, todo o açúcar que saía do Brasil não era esbranquiçado, era amarelado. Ele é chamado de açúcar mascavo. Pensa numa rapadura. É daquela coloração, um amarelado. Ele saía do Brasil, passava por Portugal, os portos de Lisboa, Porto, e, professor, Porto tem um porto? Sim, essa piadinha foi muito sem graça. E ele saía de Porto e ia para a região de Amsterdã. Lá, ele era refinado e revendido para toda a Europa. Os engenhos, os tachos, as engrenagens, as ferramentas para a produção de cana-de-açúcar no Brasil não eram produzidos em Portugal, eram compradas da Holanda. Então, se você quiser anotar essa expressão muito massa, você pode anotar. E qual que é? A Holanda tinha a tecnologia da produção de cana-de-açúcar no século XV e XVI. Repete, Francisco. A Holanda tinha a tecnologia da produção de cana-de-açúcar no século XV e XVI. O que isso quer dizer? Que Portugal tinha uma certa dependência para com a Holanda. Aqui está um detalhe que você não pode se esquecer. Aí, vamos entender a questão religiosa em Portugal. Enquanto a Espanha era um país ultracatólico, Portugal era um país católico. Era tolerante? Não, não era tolerante. Mas não era ultracatólico, ou seja, não era um radical, não era um fundamentalista, mas era intolerante com relação a religiões de outras matrizes. Professor, então é um ultracatólico? Não. E você vai entender daqui a pouco a diferença entre Espanha e Portugal para ver um nível de fundamentalismo. Então, vamos dar um exemplo. Eu acho que vocês já devem ter visto essa expressão. Inquisição. Tribunal de Inquisição. Havia tribunais de Inquisição? E olha que curioso, na apostila de vocês não fala disso. Mas havia. Houveram julgamentos de muitas mulheres no Brasil que foram queimadas porque elas tinham crises de histeria. Estamos falando de uma crise normal, de alguém que de repente fica desesperado por uma situação qualquer, mas julgava-se que aquela mulher era uma bruxa. Havia casos em que pessoas eram pegas porque eram judeus, muitos comerciantes portugueses eram judeus, mas mentiam que eram católicos. Quando se descobria que esses caras tinham algumas práticas alimentares, culturais diferentes, e se descobria isso, algum concorrente, para prejudicar ele, acabava fazendo uma denúncia para a Igreja Católica Portuguesa. Ocorria o julgamento, e se esse cara não se negasse, se esse cara não voltasse atrás, se convertesse ao catolicismo, ele era torturado e depois queimado. E isso aconteceu em muitas situações aqui no Brasil. Professor, então Portugal era ultracatólico? Não, isso são os casos de Portugal. Agora, os da Espanha eram tão radicais que a Espanha iniciou guerras para conquistar países na Europa. Entre essas guerras, uma guerra que envolveu a Espanha e os Países Baixos. E por quê? Se concentra nesse ponto. Imagine uma placa tectônica batendo em outra placa tectônica. Professor, que diabo é isso? Eu estou falando de terremotos.
de tsunamis? Professor, não sei. Tá bom, vou dar um exemplo mais simples. Imagine quando você pega uma pedra e lança ela no centro de um lago, de uma poça de água. Quando a pedra bate, ondas são emitidas do centro para as bordas. Imagine como se essas ondas fosse Martinho Lutero, no início do século XVI, fazendo a reforma protestante, convertendo as pessoas. Isso começou na Alemanha, mas de lá as ondas saíram para a França, para a Holanda e para a Bélgica, que eram os Países Baixos. Então, os Países Baixos eram protestantes. E Filipe II vai iniciar uma luta de vida e morte para a conversão dessas pessoas em massa. Os Países Baixos, que comercialmente eram potências, vão formar exércitos para lutar contra a Espanha. Isso vai dar origem a um processo de independência. Então, o que eu quero que fique na mente de vocês? Há um contexto em que, nessa época toda, nós temos grandes navegações, nós temos o Renascimento, nós temos a Reforma Protestante, nós temos o colonialismo, Portugal descobre, entre aspas, ou começa a dominar regiões da África, da Índia, atrás das especiarias, e chega na região da América. Há o primeiro contato com os indígenas, e tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo na Europa. Há o processo de dominação, começa a se explorar o pau-brasil, cana-de-açúcar, depois plantação de tabaco, aí começam a chegar os primeiros africanos sequestrados da África, começa a se estabelecer a produção de cana-de-açúcar. Como Portugal não domina, ele estabelece relações comerciais com a Holanda. Beleza, até aí tranquilo. No entanto, Portugal vai passar por mudanças políticas. Portugal tinha um rei que era aventuroso, ele se chamava Dom Sebastião. Esse rei era católico e ele tinha duas ambições. As principais ambições desse cara era achar o Eldorado. Professor, você está falando daquele desenho? É mais ou menos aquela viagem de que no centro da África haveria um reino cheio de riquezas. Dom Sebastião acreditava nisso. E ele reuniu tropas, saiu de Portugal em navios, parou na região do Marrocos, que fica próximo ao Estreito de Gibraltar. Se você olhar no mapa, você vai ver que a pontinha da Espanha, uma pontinha que tem ali, está muito próximo ao norte da África. Eles aportaram ali, as tropas desceram e eles começaram a entrar para o núcleo da África, porque Dom Sebastião queria converter os muçulmanos e queria achar esses tesouros. Francisco, quando isso aconteceu? Em 1578. Só que o cara desapareceu. E como ele foi, ficou um vácuo, ficou um vazio de poder em Portugal. Dom Sebastião não tinha filhos, não tinha filhas, não tinha irmãos. E quem vai assumir? Um tio distante dele, que era o Dom, que era um cardeal da Igreja Católica Portuguesa de Lisboa, chamado Henrique. Dom Cardeal da Igreja Católica Henrique. Esse cara, infelizmente, ou felizmente, eu acho felizmente, já era velho para os padrões da época. Tinha 66 anos. Quando ele assumir a coroa, ele vai ter um infarto 2 anos depois. E vai morrer em 1580. Se Dom Sebastião não tinha descendentes, Dom Henrique, que era um beato, e desde jovem tinha entrado para a igreja, muito menos. Então, não vai ter quem vai assumir a coroa portuguesa. Filipe II, olha aqui a sacada e a estratégia de Filipe II. Filipe II vai alegar que era sobrinho, primo, parente distante de Dom Manuel, que era um rei antigo de Portugal. E com essa justificativa,
ele vai invadir Portugal, dizendo que ele era o último descendente da coroa portuguesa e vai assumir o trono em Portugal. O que significa isso? Ele coloca uma coroa sobre a outra coroa, unindo as coroas de Portugal e de Espanha. Isso dá origem à União Ibérica. Francisco, eu entendi, mas tem como repetir? Sim. E se concentra só nessa explicação. Pensa num triângulo. Estou pensando, Francisco. Coloca lá, Portugal, Brasil, Holanda. Isso eu entendi, Francisco. Metrópole, colônia, produção de engenhos e tecnologia da produção de cana-de-açúcar. Ótimo. Acrescenta mais uma variável nessa equação. Espanha, governada por Felipe II, ultracatólico. Bacana, isso eu também entendi. Espanha luta contra os Países Baixos. Também entendi. Massa. Agora pega Portugal. Quem era o rei de Portugal na época? Dom Sebastião. Dom Sebastião vai para a África tentar converter os muçulmanos e encontrar ouro e pedras preciosas. Só que esse cara morre. Professor, quais as causas da morte desse cara? São desconhecidas. Eu chuto algumas causas muito simples. Ou esse cara foi picado por uma cobra, ou esse cara foi comido por um leão ou uma fera, ou esse cara foi morto por tribos hostis, ou o que alguns historiadores dizem, como Dom Sebastião era um palermo, ele pode muito bem ter caído do cavalo e quebrado a cervical e morrido por conta própria. Agora eu queria fazer uma reflexão com vocês, e é muito atual. Não sei se você, aula passada a gente falou sobre isso, sobre o sertão e a região litorânea. Não sei se você já viajou pelo Nordeste e se entrou na casa das pessoas. São casas muito simples em algumas regiões. Agora pensa na região do bioma Caatinga. Puxa na sua memória aquele imaginário que cristalizou uma imagem na sua cabecinha. Pensa lá naquela casinha feita de barro, com pessoas muito simples. Eu vou chutar aqui, e é baseado em fatos. Há uma probabilidade muito grande de você entrar na casa de uma pessoa e ela ter alguns santinhos. E entre esses santinhos, vai ter um santo que talvez você não reconheça. E aí você pergunta para essa pessoa, ué, esse santo ali eu não conheço. Aquela santa eu conheço, aquele santinho. Professor, eu sou protestante e não acho que santos... Ok, velho, acabamos de falar de intolerância. Aprender um pouco sobre as outras religiões é conhecimento e cultura. Ah, sim, professor, então volta lá. Tá bom, meu caro. Aí você pergunta, e aquele santinho ali, o que é? Aí a pessoa vai dizer, pasmem, mas é verdade. Aquele é Dom Sebastião. Aí você assim, Dom Sebastião? Aquele rei de Portugal que foi para a África? Sim, mas ele virou santo. Virou. E sabe o que mais? Dizem as pessoas. Isso virou um folclore no Nordeste. Eles dizem assim, Dom Sebastião um dia ainda vai voltar do mar em navios cheios de ouro e pedras preciosas para tirar a gente dessa opressão, dessa desigualdade, dessa miséria e dessa pobreza. Olha tanto que isso é interessante, porque isso já virou o tema de uma novela. Ah, professor, você vai falar de novelas da Globo? Não, velho, para com isso. É da Globo, mas o que tem a ver? Se chama Cordel Encantado. Essa novela foi produzida em 2011. Havia um personagem nessa novela que se chamava Miguelzinho. Miguelzinho. Para você que conhece um pouco de cinema, de novelas, vai saber de qual ator eu estou falando, que é um cara que é considerado um dos melhores atores do Brasil, que é o Matheus Nachergaile. Professor, quem é esse? Ele fez o papel de João Grilo no Alto da Compadecida, junto com o Chicó, que foi quando eu adquiri o apelido, do Selton Mello. Quem é o Miguelzinho? Ele é um padre. Só que na novela ele não é chamado de padre, ele é um beato. Na verdade, ele é tido por algumas pessoas como um Messias.
E o que que esse cara pregava? Ele andava numa mão com um cajado, a barba dele cresceu, ele usava apenas um, sei lá, esqueci o nome da expressão, sandálias de couro e um manto, vamos dizer assim. Não é manto que eu queria falar, mas esqueci. E na outra mão ele andava com uma estatuetinha. Que estatuetinha é essa? Dom Sebastião. Então ele é devoto do movimento chamado, olha que interessante, sebastianismo. A aula vai acabar aqui e nem começou. Mas o que eu acabei de fazer com vocês? Vocês não vão encontrar isso aqui em vídeo aula nenhum, em apostila nenhum. Para descobrir isso aqui é muita leitura. Mas a partir de agora você sabe o que é, na verdade, o sebastianismo. Porque culturalmente, para uma pessoa, ele significa a salvação. Mas para Dom Sebastião, na verdade, era só um enriquecimento e poder. Olha tanto que a cultura muda. E a simplicidade das pessoas e a crença transformou um cara que não estava preocupado com o povo em um líder religioso que é ideia de esperança, mas que você sabe que no fundo não é isso, que é apenas acúmulo de riqueza e poder. Tranquilos? Eu não vou continuar a explicação, porque a aula já vai acabar. Obrigado pela presença de vocês. Um ótimo dia e até amanhã, viu? Ô, professor, rapidão. Fala, Pedrão. Falou, Vitor. O Sebastião foi sozinho. Ninguém foi com ele. Não, tropas e mais tropas, Ah, sei então lá, como foi a informação dele, uns 70, 80 homens. hein? Se Hã? for com tanto de gente, como é que ninguém sabe do paradeiro dele? Porque ninguém voltou. Carai. Ninguém. Todos eram católicos. Obrigado, Victor. Que bom que você gostou. Até amanhã, meu caro. Pois é, Pedro. Mas sabe quem que repetia isso e as histórias chegaram no Brasil? Os marinheiros, que eram extremamente católicos. Então, muitos marinheiros apenas transportaram as tropas e voltaram nos navios. Então, foram muitos navios, deixaram as tropas e os caras voltaram. E aí, os caras ficaram reproduzindo aquelas lendas, aquelas histórias. E aí chegou no Brasil e foi sendo repassado de geração em geração até os dias atuais. Hum. Tchau, tchau, galera. Se cuidem, viu? Falou, Pedrão. Falou. Tchau, professor. Tchau, Gabriela. Até mais. Ou depois você podia falar dos protestos lá que teve, ó. Tem umas coisas que eu quero falar pra você doido, ó. Velho, a Neucina vai marcar o horário dos aulões para terça, às 14 horas. E o primeiro aulão que os terceiros anos pediu foi sobre o movimento do Black Lives Matter, a questão da luta pelos direitos civis, a questão da escravidão. Então eu vou ter que falar sobre isso e aí vai rolar um debate muito grande porque eles estão assim com sangue nos olhos, porque esse tema pode ser tema de uma redação, né? Aí eu vou divulgar para os segundos e para os primeiros e aí se você quiser você Não, participa. da outra vez falaram que. Não, isso aqui não é compulsão, não, mas falaram que divulgar não chegou nada pra nós. Pois é, eu vou divulgar aqui na hora da aula mesmo. Beleza, falou. Falou, Pedro. Tchau, tchau, gente.